Com a razão, resolvemos situações, direcionamos nossas vidas, nos precavemos dos perigos, calculamos riscos e nos comportamos dentro de uma moralidade ou de uma lei social. E, claro, nos faz sermos seres pensantes. Vai ter quem defenda que a razão é a única forma de nos situarmos no mundo, de forma justa, honesta e moral. Por mais que isso seja uma verdade, ela não é uma verdade absoluta. Por quê? Por mais que tentemos negar, nós temos o nosso lado emocional. E aqui ninguém escapa, homem, mulher, criança. E eu poderia, logicamente, ficar falando sobre uma cultura machista que diz basicamente o quê? Mulher é emocional, homem é racional. E isso, logicamente, é uma construção, uma ideia errada que foi construída e repassada entre as gerações. Mas não é só isso. Isso existe de uma teoria que vem lá da época dos gregos antigos, em que existia, inclusive, uma dicotomia da mente, em que existia duas forças concorrentes entre si, né? Uma fria, lógica, racional, e a outra quente, apaixonada, impulsiva. E essa ideia influenciou os pensamentos da filosofia e da ciência durante muitos milênios. E quando digo que homem não escapa, é porque ninguém escapa mesmo. E por quê? Porque graças aos avanços da ciência, da neuroimagem, da tecnologia científica, os cientistas descobriram coisas muito interessantes e importantes sobre o nosso cérebro, sobre cada região cerebral e suas conexões. E isso tudo permitiu que fosse possível estudar as emoções mais de perto. E todos nós, seres humanos, nós temos uma região cerebral que se chama sistema límbico, que é a região cerebral responsável pelas emoções. Além dessa região, existe uma outra região que se chama amígdala, que ela é responsável pelo nosso mecanismo de defesa, de alerta, que está muito ligada com o medo e com a ansiedade. E eu posso continuar, ficar aqui falando sobre várias regiões cerebrais e suas funções, mas não é essa a ideia. A ideia central é que a gente perceba que nós não somos seres puramente racionais. Excluir o nosso lado emocional é como se a gente amputasse uma parte do nosso ser. E qual que é a importância disso? É saber que as nossas emoções, elas estão incluídas no pacote, né? Elas é literalmente saber que sentir não é necessariamente uma coisa ruim. Na verdade, a gente aprendeu que sentir é uma coisa ruim. E estamos o tempo todo querendo afastar o que nós sentimos. Veja se não faz sentido isso daqui. Nós gastamos tempo pensando sobre onde vamos, o que vamos comer, que filme vamos escolher para assistir, mas não paramos para pensar em nós mesmos e refletir sobre o que estamos sentindo e o porquê. E essa é uma questão cultural. Nós fomos ensinados a fazer ao contrário. Fomos ensinados a suprimir as emoções. Nos ensinaram que não sentir é mais bonito, né? Que chorar é feio. E falaram pra gente isso daí. Se controle, não chore, você precisa reagir, não fique assim. Olha, não sinta isso. E assim vai. E a gente conseguiu até aprender a sentir vergonha do que a gente sente. Mas, embora a gente possa suprimir as emoções, nós não podemos não sentir. Os sentimentos fazem parte de nós, seres humanos, e faz parte, inclusive, da nossa interação com as outras pessoas, porque a emoção, ela permeia os nossos pensamentos e influencia o nosso comportamento e os nossos processos de decisão.
E quando a gente, então, reflete sobre a decisão, nós podemos escolher os nossos comportamentos, como fazer, como agir. Então, a emoção, ela permeia a racionalidade. E muitas vezes é a emoção que chega primeiro para nos sinalizar alguma coisa importante para nós, para que então nós utilizemos o artifício da racionalidade e decidir o que fazer diante daquilo que chega para nós. Eu li uma história num livro que se chama Emotional, ou Emocional, que exemplifica exatamente isso. Se trata de um cara, eu vou contar a história rapidinho aqui. É um cara, né, que ele cuidava da segurança aérea da União Soviética. E ele estava de plantão lá na base de segurança, que era um lugar cheio de computador, que faz rastreio de rotas de avião e tal. E ele era um engenheiro. E aí, o que tinha acontecido? Um mês antes dele estar de plantão, tinha acontecido um problema entre os Estados Unidos e a União Soviética, em que a União Soviética atacou um avião civil dos Estados Unidos por uma sucessão de erros que aconteceu, e o soldado que estava pilotando atacou o avião dos Estados Unidos e ele não checou todas as variáveis antes. Ele desconfiou porque ser dos Estados Unidos e estava numa área que precisava de permissão. Além disso, ele deu o sinal, né, para esse avião. E esse avião não correspondeu porque não viu e aí ele atacou. E ele relata, né, esse soldado que atacou esse avião erroneamente, ele foi treinado para fazer isso. Então ele relata: eu fiz o que eu aprendi, eu segui as ordens. E aí, a União Soviética, logicamente, ficou com medo de sofrer uma retaliação, ficou com medo que os Estados Unidos atacassem eles a qualquer momento. E esse cara, que era engenheiro, ele estava então, né, de plantão numa noite, e o computador começou a piscar. E estava escrito lançamento, e essa palavra ficava pitando nos computadores. E essa mensagem era de estamos sendo atacados. A ordem era que ele precisava imediatamente reportar a base militar, dizendo a mensagem que o computador estava pitando. E o que a base fez? Né? Quando acontece isso, eles contra-atacam imediatamente, né? Lançando míssil. E aí, esse engenheiro que estava lá de plantão, ele sabia que assim que ele passasse a mão no telefone, isso ia gerar uma consequência muito grande, que poderia inclusive gerar uma guerra nuclear. E aí ele sentiu um medo terrível e ele estava com a adrenalina lá nas alturas, né? Estava com o coração acelerado, pressionado, sobre muito estresse. E aí ele teve uma outra emoção, que é essa emoção antes, ele teve a emoção medo, né? E ele teve uma outra emoção que ele sentiu quando ele pensou na consequência de uma terceira guerra mundial. E a emoção que ele sentiu foi aversão. Aversão pela consequência que aquilo tudo poderia causar. Então ele parou por um momento para pensar e por mais remota que fosse a chance, ele pensou em um possível falso alarme. Então ele precisava decidir o que ele ia fazer. Se ele ia ligar para a base, porque se ele não ligasse, seria um descumprimento da ordem, né? Ele seria punido por isso e considerado o maior traidor da história do país dele. Ou então se ele apostava na chance de ser alarme falso. E ele sabia que uma simples análise lógica com base nas ordens e nos dados disponíveis, o óbvio seria ele informar o possível ataque. Mas apesar dele não ter evidências de que os alarmes não eram reais, ele decidiu não avisar. Ele não avisou os superiores dele. E em vez disso, agindo por essa aversão emocional de iniciar uma terceira guerra mundial, ele decidiu fazer outra coisa. Ele ligou para o oficial do serviço do quartel lá do exército soviético e relatou um mau funcionamento do sistema. Ele falou que o sistema que estava com problema. E aí mandaram ele esperar. Depois de 20 minutos esperando, ele conseguiu respirar, porque a notícia era que realmente se tratava de um alarme falso.
E a investigação mostrou que esses falsos alarmes que haviam sido causados foi por uma coisa muito improvável, que é um alinhamento da luz do sol nas nuvens, lá da altitude, dos satélites soviéticos, que confundiram o reflexo com lançamento de míssil. Olha a situação. E o que me chamou muito a atenção dessa história é justamente que as emoções foram canalizadoras da decisão que preveniu um grande colapso. As emoções, elas nos ajudam a entender o significado da circunstância em que a gente está no momento. Então, em situações complexas, ambíguas, aquelas que a gente precisa tomar uma decisão rápida, são as emoções que agem como guias internos, né, que nos indicam a direção correta. Embora essa decisão dele pareça ter saído do nada e uma decisão pensada, isso foi um produto da emoção inspirada no instante, né, somado com a experiência dele, né, de uma forma muito rápida, que é difícil de se conseguir numa análise racional. A emoção chega antes, né? Então, esse engenheiro, ele fez o que aquele outro soldado que atacou o avião dos Estados Unidos não fez, que foi ser conduzido pela sua emoção, que é rápida e auxilia o processo de decisão. Então, hoje já se sabe cientificamente falando que os circuitos neuronais, eles são inseparáveis, né? A emoção é inseparável do pensamento racional. E elas possuem um papel fundamental nos nossos comportamentos. Ou seja, não tem como separar a emoção do pensamento e do comportamento. Separar, que eu digo que um influencia o outro, né? E a emoção, ela tem 3 funções importantes na nossa vida. A primeira delas é motivar uma ação. Motivar uma ação é motivo para eu agir, né? Para eu agir, eu preciso de um motivo. Se eu falar aqui pra você, levante e dê 3 pulinhos, você vai fazer? Duvido muito, né? Mas se eu disser pra você, dê 3 pulinhos aí, que vai cair uma nota aí pra você, de R$50, você vai fazer? Aí eu acho que já é mais possível, né? Porque existe um motivo, um interesse para fazer aquilo ali. A segunda função é comunicar com as outras pessoas. Então, afeto, amor, preocupação são outras emoções que, através disso, eu posso me comunicar com as outras pessoas através do que eu sinto, entende? Então, a terceira função é comunicar-se com a gente mesmo. Se eu presto atenção no que eu sinto, então eu posso buscar o que é importante para mim, né? Seja em formas de objetivos ou sonhos da minha vida, né? Como emagrecer, cuidar da saúde, fazer uma viagem dos sonhos, enfim, né? Então pense na seguinte situação: se a tua casa começasse a pegar fogo agora, o que você ia fazer? Penso que você iria começar a gritar, chamar as pessoas que estão ali na tua casa para sair de casa e sairiam correndo, né? O medo te faz agir rapidamente, né? Para se defender, para defender quem você ama. Então imagine como seria se nós simplesmente desligasse num botão as emoções. Quem que iria sobreviver se a gente eliminasse o medo ou então eliminasse o amor? Se imaginem nas seguintes situações que eu vou pontuar aqui, se seria melhor viver com emoção ou sem emoção. Por exemplo, se você fosse acalmar um bebê que tá chorando, um filho, um neto teu, seria melhor você fazer isso com afeto ou sem afeto? Fugir de uma situação perigosa, seria melhor você fazer isso com medo ou sem medo? Até mesmo pedir desculpas por alguma coisa errada que você fez, que você magoou alguém. Isso seria melhor com culpa ou sem culpa? A culpa não iria te mover para pedir desculpa, entende? Então, sem as emoções, a gente seria igual robô, que funciona sob comando, sem sentir, mas também sem experimentar o que só é possível experimentar se a gente estiver vivo.
O medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo são emoções básicas do ser humano. Sempre iremos sentir, em menor ou maior grau, dependendo do contexto que estamos vivendo. Elas são as emoções que servem para nos organizar no mundo, para nos defender e também defender quem a gente ama. São elas que nos regulam, que nos organizam no mundo. Eu te desafio então a olhar para o que as suas emoções estão querendo te comunicar.